Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Saúde. Em 2018, a Prefeitura vai inaugurar 4 novas unidades básicas de saúde, nos bairros Prado, Paracatuzinho, Alto do Açude e Vila Mariana. Nas UBSs, os cidadãos recebem atendimentos médicos e odontológicos gratuitos, além de vacinas, coleta de exames e medicação. Assim, facilitamos o acesso à saúde e entendemos as reais necessidades de cada comunidade. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Precisando de ensino de qualidade, preço justo? Colégio Império, nós temos um novo objetivo: ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico, contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec, realizando sonhos e promovendo sucessos. Tem um hospital infantil, que é uma grande parceria com o projeto que nós temos hoje com os Estados Unidos, o maior centro de câncer infantil do mundo, que é em Memphis, é chamado St. Jude's. O St. Jude tem um programa de colaboração internacional com os países de recursos limitados. Então foi natural que, quando houve a necessidade de expansão dos serviços de atendimento à criança em Barretos, se estabelecesse esse irmanamento entre o Hospital St. Jude e o Hospital de Barretos. A unidade nova de Barretos, ela é comparada com o hospital de ponta nos Estados Unidos. Mas acho que, na verdade, o que a gente gostaria mesmo é que a criança sentisse que ela não está no hospital. E o mais interessante é que nós não estamos só em Barretos. Nós descentralizamos e fomos para outros projetos que se tornaram centros de referências acima de qualquer centro de diagnóstico que existe no interior ou na capital da medicina privada. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Fatirella Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente, 5, Centro, 3672-4343. O Aiso, pão de queijo quentinho e na hora. Disque Pão de Queijo, 3672-2470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio, 152, Amoreiras 2, 3672-1142. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A volta às aulas é na papelaria escolar, material escolar em geral e mochilas Company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50, Centro, 3671-6668. Chegou a super promoção. Festival de Prêmios Coopervap. A cada R$70 em compra, você ganha cupom para concorrer a 3 carros zerinho, 2 Onix, uma Fiat Strada e vale compras. A cada R$70 em compras, você ganha cupom e concorre. Quem compra na Coopervap só sai ganhando. Coopervap, o menor preço. Após 7 dias de tentativas, corpo do sargento dos bombeiros é retirado de represa. Denúncia da comunidade leva a polícia a prender homem com arma de fogo próximo a posto de combustíveis. Paracatu registra o 8º mês consecutivo de redução na criminalidade. Mercado de trabalho. Brasília é o único lugar do país onde mulheres ganham mais do que os homens. Projeto Celebra ID é lançado em Paracatu. OMS tenta frear explosão de cesáreas no mundo. Mais de 5.000 pessoas foram contaminadas pela dengue, chikungunya e zika vírus em Minas este ano. Para emagrecer, é melhor cortar gordura ou carboidrato. E ainda a nossa sala de entrevistas recebe o diretor regional do Sebrae para falar sobre a notícia de que Paracatu está entre as 10 cidades com maior geração de empregos no estado. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição falando do mercado de trabalho.
O Distrito Federal é a única unidade do país onde mulheres ganham, em média, mais do que os homens. É o que aponta a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, do Ministério do Trabalho, cuja compilação dos 10 últimos anos de pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira, dia 19. De acordo com o levantamento que analisou números entre 2007 e 2016, as mulheres do Distrito Federal ganham em média R$ 5.261. Já os homens recebem um salário de R$ 5.196. O número se contrapõe a outro, que indica que o mercado de trabalho do Distrito Federal é composto só em 38% por mulheres e 62% são homens. Entre 1,25 milhão de trabalhadores, apenas 474 mil são do gênero feminino. No Distrito Federal, as mulheres são empregadas em maioria no setor de serviços, com 50,7%, e na administração pública, com 29,5%. É no funcionalismo público que ficam os maiores rendimentos. Considerando dados de todo o país, a administração pública é a única área na qual há mais mulheres em ação do que os homens. Dos 8,8 milhões de postos de trabalho, 59% são ocupados por mulheres. Nacionalmente, as ocupações com maior concentração de trabalhadoras são as de auxiliar de escritório, assistente administrativo e vendedora no comércio de varejo. Em 2007, as mulheres respondiam por 40,85% dos postos de trabalho e ganhavam 17% a menos que os homens. 10 anos depois, mulheres passaram a ocupar 44% do total de vagas e a diferença salarial entre os gêneros caiu para 15%. E o encontro em Brasília, ontem e hoje, debateu como garantir os direitos de pessoas de outras nacionalidades que vêm para o Brasil. Eles chegam aos muitos para tentar uma vida melhor no Brasil. Em Boa Vista, capital de Roraima, já são cerca de 40 mil imigrantes venezuelanos, o que representa 10% da população do município. Diante da crise humanitária no país vizinho, é também crescente o número de venezuelanos atravessando a fronteira. E o Brasil tem tradição internacional de acolher quem precisa, como lembrou o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, durante o encontro em Brasília que discute como garantir os direitos de pessoas de outras nacionalidades que vêm para o Brasil. O presidente Temer, cumprindo a legislação brasileira, vem mobilizando o governo, especialmente o Ministério da Justiça, para regularizar a situação dos venezuelanos com maior urgência e reiterou na semana passada que o Brasil jamais fechará as suas portas para os que buscam refúgio em nosso país. E o Brasil estuda medidas para dar maior rapidez e segurança para quem busca uma nova vida no nosso país. Um avanço da lei de imigração que aqui merece destaque é a criação do visto para acolhida humanitária, que pode ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário. Esse tipo de visto facilita a chegada do refugiado no Brasil, de maneira segura e com a finalidade específica de garantir-lhe proteção. Nos últimos 10 anos, o número de imigrantes no Brasil aumentou 160%. O Brasil também tem mais de 9 mil refugiados de 82 nacionalidades, número que cresceu 12% em 2016. Diferente dos imigrantes, são considerados refugiados os estrangeiros que sofrem perseguição no país de origem, como os sírios, por exemplo. Mais de 5 milhões deles deixaram o país de origem por causa da guerra e se espalharam por nações de todo o mundo. Em 2016, a Síria foi o país com o maior número de refugiados reconhecidos no Brasil. Nesta semana, a ONU apresentará em Brasília a ideia inicial de um novo Pacto Global sobre Refugiados, para receber sugestões dos países latinos e do Caribe sobre o tema. Les felicito por mantener abiertas sus fronteras y por brindar protección a quienes huyen de dentro y fuera de la región. Y les animo a que no bajen la guardia y continúen a hacerlo, especialmente ahora, cuando los números de los solicitantes de la condición de refugiado están aumentando.
E o Ministério dos Direitos Humanos muda de mãos. Luísa Linda Valois entregou o cargo ontem ao presidente Temer. Os motivos da saída dela não foram divulgados. Um ano depois de assumir a pasta, Luísa Linda Valois deixa o comando do Ministério dos Direitos Humanos, sem muitas explicações. Ela entregou o pedido de exoneração ao presidente Michel Temer ontem, no Palácio do Planalto. Luísa Linda gerou polêmica quando pediu para acumular a aposentadoria de desembargadora com o salário de ministra. E alegou que seria uma situação semelhante ao trabalho escravo, não receber o valor total de R$ 61 mil por mês. Em dezembro passado, ela se desfiliou do PSDB enquanto os tucanos decidiam sobre o apoio ao governo Temer. Agora, quem assume o ministério é Gustavo do Vale Rocha, ex-advogado de Marcela Temer, próximo de Eduardo Cunha e atual subchefe da Casa Civil. Ele vai acumular os 2 cargos. E a intervenção do Rio de Janeiro passou com folga nesta segunda-feira na Câmara dos Deputados em votação que terminou na madrugada de hoje. Os deputados aprovaram com ampla maioria o decreto que colocou a área de segurança do Rio em comando das Forças Armadas. O decreto seguiu na tarde de hoje para o Senado para ser votado. E a expectativa também é de aprovação. Na Câmara, a sessão durou 7 horas por causa das manobras dos partidos de oposição para obstruir os trabalhos. Os deputados do PT, PCdoB e PSOL votaram em bloco contra o decreto. Já nos outros partidos, a aprovação foi por ampla maioria. No final, o placar contabilizou 340 votos a favor da intervenção e 72 contra. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, acompanhou a votação. Ele defendeu o pedido que será feito à Justiça para a expedição de mandados coletivos de busca e apreensão. Esse mandato de busca e apreensão é feito pelas polícias, não é feito pelas Forças Armadas e só é feito a partir de uma ordem judicial e acompanhado pelo Ministério Público. Esses mandados podem ter como alvo ruas e bairros inteiros e não apenas um endereço específico. O assunto é polêmico e pode acabar no Supremo Tribunal Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil já se posicionou contra o mandado coletivo. Em nota, a entidade disse que considera um instrumento ilegal e que vai entrar na Justiça para tentar impedir o seu uso. Além da questão dos mandados coletivos, há também outras dúvidas, como a responsabilização dos militares que entrarem em confronto com os criminosos e o custeio da operação das Forças Armadas. O ministro da Economia, Henrique Meirelles, explicou que poderá haver remanejamento de verbas para reformar o orçamento do Ministério da Defesa. O que já está previsto no orçamento para as Forças Armadas, visando ver até que ponto isso é suficiente através de remanejamentos internos, por definição de prioridade, o atendimento a uma eventual necessidade adicional, combustível, armamento. E com a intervenção na segurança do Rio de Janeiro, o governo desistiu de votar a reforma da Previdência. Este e outros assuntos, como o fim do foro privilegiado, por exemplo, devem ficar para o próximo governo. No lugar da reforma da Previdência, o governo anunciou um plano para ajustes das contas públicas. São 15 medidas na área econômica para aumentar a arrecadação e diminuir o rombo no orçamento deste ano. Pela Constituição, enquanto a intervenção no Rio de Janeiro estiver em vigor, nenhuma mudança no texto constitucional, como é o caso da reforma da Previdência, pode ser votada no Congresso. O encarregado de informar que o governo desistiu da ideia de tentar suspender temporariamente a intervenção no Rio de Janeiro para votar a reforma da Previdência e jogou a toalha foi o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. A questão da segurança assumiu um caráter tão explosivo que tornou necessária a tomada de medidas excepcionais. E essas o governo tomou, e o efeito colateral, nesse momento, é a suspensão da tramitação da reforma da Previdência. Para compensar em parte a não votação da reforma da Previdência, o governo anunciou 15 medidas na área econômica. A maioria dos projetos já estava em tramitação no Congresso, como é o caso da reforma do PIS/COFINS, simplificação tributária, autonomia do Banco Central, privatização da Eletrobras e reoneração da folha de pagamentos.
O decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro vai parar não apenas a votação, mas também a discussão de todos os projetos de mudança na Constituição que tramitam no Congresso. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, calcula que são mais de 200 projetos nessa situação e disse que nenhum terá andamento até o fim da intervenção no Rio de Janeiro. E ainda falando em economia, a análise do cenário atual será refletido a partir de hoje no Minas Brasil Notícias, com a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E o nosso primeiro tema é economia. Segundo Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, o Brasil vive um novo e longo ciclo de crescimento. O ministro atribui os espasmos de crescimento vividos pelo país ao longo de sua história ao que chama de efeito voo de galinha. A comparação feita por Meirelles se refere ao fato de que a ave pode até se esforçar para voar alto, mas o máximo que alcança são distâncias curtas. Ela não consegue atingir seu objetivo porque sempre apresenta uma convulsão de voo e cai. O ministro lembra que era assim que se comportava a economia do país. Ao começar a alinhar as soluções dos problemas econômicos, surgiam fatos novos que deixavam o país em instabilidade. Mas o novo modelo implantado no Brasil é de crescimento sustentável. Nós estamos saindo da maior recessão da nossa história. O Brasil viveu uma crise que foi maior do que a Grande Depressão de 29 no mundo e os efeitos no Brasil. Vamos agora com as notícias internacionais. Depois que bombardeios mataram 100 pessoas, incluindo 20 crianças, ontem na região de Damasco, a ONU fez um pedido pelo fim imediato de ataques contra civis na Síria. Os ataques são parte da estratégia do regime sírio de controle ao redor de Guta Oriental, um território dominado por grupos rebeldes. A região é estratégica porque é de lá que os rebeldes lançam morteiros e foguetes em direção à capital. Os bombardeios de ontem foram os mais letais num único dia, desde 2015, na Síria. De acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, além dos 100 civis mortos, outras 450 pessoas estão feridas. Os hospitais da região ficaram lotados e as equipes médicas sobrecarregadas. Para a ONU, a crescente violência agrava uma situação que já é precária para os 400 mil habitantes de Guta Oriental. Cercada, a região já enfrenta a falta de alimentos e remédios. Desde o começo da guerra, em 2011, mais de 340 mil pessoas morreram. Os grupos rebeldes acusam a Rússia, aliada à Síria, de tentar enterrar o processo político que busca uma solução para a crise. E o Tribunal do Peru ordenou que o ex-presidente Alberto Fujimori seja processado pelo massacre de 6 camponeses em 1992. Com a decisão, o tribunal não aplica um indulto concedido ao ex-presidente pelo atual mandatário Pedro Paulo Kuczynski e mantém Fujimori como acusado. Os procuradores pedem 25 anos de prisão para Fujimori, sob a acusação de ser o autor indireto de crimes de homicídio, sequestro e associação criminosa, cometidos por um esquadrão paramilitar em Pativilca, um povoado ao norte de Lima. Além dele, outras 23 pessoas também fazem parte do processo. Aos 79 anos, Fujimori foi colocado em liberdade depois de 12 anos preso, condenado pela morte de 25 pessoas em 2 operações contra a subversão, em 1991 e 1992. O indulto de Kuczynski aconteceu 3 dias depois do atual presidente ter sido poupado pelo Congresso de uma moção de destituição que poderia terminar em impeachment. Na votação, 10 legisladores fujimoristas se abstiveram. No próximo bloco, denúncia da comunidade leva a polícia a prender homem com arma de fogo próximo a posto de combustíveis. Paracatu registra o 8º mês consecutivo de redução na criminalidade e ainda, corpo do sargento Filho é retirado da represa após 7 dias. Os detalhes já já. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Purificadores Água Pura, distribuidor autorizado de vendas e assistência técnica em Paracatu e região. Rua Juca Baiano, 243, Centro. Casa de Carnes Barra do Prata, oferecendo o melhor de carne para você. Praça Juquita Vargas, número 20, Centro. Fone 3671-4065.
Filtro Óleo Comércio de Lubrificantes, especializado em lubrificação, filtros e troca de óleo. Rua Major Aristides Lopes, número 100, Amoreiras 1, 3671-3311. Supermercado Sonho Meu 2, o preferido da dona de casa. Agora também na Rua Adriles Ulloa, 740, Paracatuzinho. O Paracatu Card, o cartão que você já conhece, agora com ainda mais vantagens. Controle seus gastos na ponta dos dedos. Descontos em vários estabelecimentos. Maior rede credenciada. E em breve, Paracatu Card pessoa física. Visite nosso site www.paracatucard.com.br. Paracatu Card, o cartão que vale mais do que dinheiro. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Instituto Primícias, trabalhando com amor, formando para a vida. Aqui é o lugar onde começa o futuro do seu filho, em um ambiente lúdico e adequado às necessidades de cada faixa etária. Instituto Primícias, do maternal ao 5º ano do ensino fundamental, com profissionais competentes, preparados e comprometidos com a educação. Aqui se trabalha respeitando e educando a criança com valores para a vida. Instituto Primícias, Rua Temístocles Rocha, 102 Centro, 3671-6615. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Você procura óculos com qualidade e estilo? Nas Óticas D tem. Avenida Deputado Quintino Vargas, 150. Rua Afonso Novaes Pinto, 67. Rua Doutor Rubens Bittencourt, 255 Centro, 3671-2750. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. JP Automecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, limpeza de bicos, mecânica em geral. Rua Prata 220, Amoreiras 2, 3671-3197. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas Centro, 3671-3696. Autoelétrica Formigão, baterias, peças e serviços. Rua Ouro 18, bairro Amoreiras 2. Fone 38-3671-1940. Vamos agora aos destaques policiais. E em Paracatu, na tarde dessa segunda-feira, após receberem uma denúncia anônima de que havia um indivíduo usando boné vermelho, camiseta marrom e calça preta, ele estava nas proximidades de um posto de combustíveis às margens da BR-040, de posse de uma arma de fogo. E de imediato, então, os policiais militares foram até o local, onde avistaram o indivíduo com as mesmas características. O indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura, retirou do bolso um pequeno saco de cor preto, sendo ele então abordado pelos militares. Dentro do referido saco foi localizada uma garrucha calibre 32. O autor, de 22 anos de idade, foi preso e conduzido até a delegacia de polícia e a arma de fogo foi apreendida. E ainda falando em segurança, Paracatu registrou o 8º mês consecutivo de redução na criminalidade. De acordo com os números apresentados pela Polícia Militar, Paracatu está no 8º mês consecutivo de redução da criminalidade e a linha de trabalho adotada pela corporação deve manter a redução em alta, principalmente de crimes violentos como os homicídios. Nós já estamos no 8º mês em redução da criminalidade em Paracatu, né? Ou seja, o número de ocorrências comparado ao ano passado, a cada dia, né, aos meses, foram menores. Então, a luta degrau por degrau e a participação, a conscientização da comunidade, que ela está vendo que as ações na área de segurança pública, ela está tendo ela é vista, como se diz, é palpável, né? A sensação de segurança é maior. Nós estamos vendo um público maior à noite,
né? O pessoal rodando mais, o pessoal saindo para os seus lugares favoritos, restaurante favorito, percebendo que essa sensação de segurança ela está sendo concreta. Mas é claro que isso não só depende da Polícia Militar, depende também dos outros órgãos, depende do comportamento das pessoas. O subcomandante do 45º Batalhão Militar afirma que a maior participação da comunidade, através de denúncias, tem sido o diferencial e auxiliando em prisões importantes de autores de homicídios e traficantes em Paracatu. E um dos fatores também que posso atribuir é a participação efetiva na denúncia da comunidade, através do 190, do 181, falando aonde tem acontecido crime, pessoas que andam armadas, pessoas que vendem droga, e isso é muito importante. Essa conscientização da sociedade, fortalecendo os valores do cidadão de bem, é que tem contribuído para o sucesso da segurança pública na região de Paracatu, na área de Paracatu e nas cidades. Então, ou seja, não há de se falar segurança pública sem envolver a comunidade. Se a comunidade ela quer ter maior segurança, ela tem que participar. De que forma? Né? Às vezes na denúncia, passando informação, sugestões. Nós não somos uma instituição perfeita, mas estamos abertos à sugestão, né? Há críticas também, porque através das críticas, das sugestões, é que a gente pode melhorar ainda mais a qualidade de prestação de serviço. E no fim da tarde desta terça-feira, o corpo do sargento filho dos bombeiros militar foi resgatado de dentro da represa após 7 dias de intenso trabalho para retirar o corpo. Foram 7 dias de buscas pelo corpo do sargento filho do Corpo de Bombeiros de Paracatu. A equipe de trabalho teve dificuldades para fazer o resgate do corpo devido à força da água. E o corpo do sargento filho ficou preso na tubulação. Foi necessário esgotar a represa para o corpo ser resgatado. O corpo do sargento foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Paracatu. O sargento filho do Corpo de Bombeiros morreu afogado no último dia 14, enquanto treinava mergulho na represa da Fazenda Boa Sorte, na zona rural de Paracatu. O corpo foi entregue aos serviços funerários. O velório e o sepultamento serão em Lagoa Grande, em horário ainda não divulgado. Nossa produção tentou contato com o 4º pelotão do Corpo de Bombeiros de Paracatu, que não quis gravar a entrevista. O comandante da operação informou que o pelotão enviará uma nota à imprensa, porém até o fechamento desta edição, a nota ainda não havia sido enviada. Na tarde de hoje, foi feito um cortejo por Paracatu em homenagem ao sargento filho. E a seguir, projeto Celebra Ida é lançado em Paracatu. OMS tenta frear explosão de cesáreas no mundo. Mais de 5.000 pessoas foram contaminadas pela dengue, chikungunya e zika vírus em Minas este ano. E ainda, para emagrecer, é melhor cortar a gordura ou o carboidrato? A resposta já já. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Educação. Em 2018, a Prefeitura entregará 4 novos Pró-Infância nos bairros Bandeirantes, Bom Pastor, JK e Chapadinha. 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre de 2018, o que garantirá educação de qualidade para cerca de 1.300 crianças. E ao mesmo tempo em que investimos no futuro dos jovens, oferecemos segurança e tranquilidade aos pais para se dedicarem ao trabalho. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Low Pressure Fitness, técnica inovadora exclusiva do Espaço Vida Pilates. Rua Paulo Camilo Pena, 157 Centro, Paracatu. Desfile Modas, o melhor da moda masculina e feminina. Rua Joaquim Adjuto Botelho, número 8, Centro, Paracatu. Fone 3672-6820. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305 Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Decore Chique, a decoração que sua casa merece. Papéis de parede, almofadas, tapetes, tecidos e acessórios. Avenida Olegário Maciel, 1199 Centro. Hanna Toys, sua loja de brinquedos, grande variedade de marcas conceituadas. Rua Joaquim Adjuto Botelho 85. Lojas B, C e D, Centro.
Produtor rural. Na Copernova você encontra tudo o que precisa: sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernova, trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepesquer, número 2, Alto do Córrego. 3671-7293. Precisando de ensino de qualidade, preço justo? Colégio Império, nós temos um novo objetivo: ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico, contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec, realizando sonhos e promovendo sucessos. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Fatirella Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente, 5, Centro, 3672-4343. O Aiso, pão de queijo quentinho e na hora. Disque Pão de Queijo, 3672-2470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio, 152, Amoreiras 2, 3672-1142. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A volta às aulas é na Papelaria Escolar, material escolar em geral e mochilas Company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50, Centro, 3671-6668. No dia 2 de março, às 8 horas da manhã, estaremos marcando para os meses de abril, maio e junho. No dia 1º de junho, estaremos marcando para os meses de julho, agosto e setembro. Isso também às 8 horas da manhã. E no dia 6 de setembro, que será numa quinta-feira, estaremos marcando para os meses de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que isso acontecerá aqui na sede do Sindespar, na rua Rio Grande do Sul. Venha conhecer o mais completo atacado e varejo do estado, Marte Minas. Tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete, hotéis e também para você, dona de casa. Produtos com preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. Aqui você encontra de tudo e não precisa cartão de compras. Maior e mais barato, simples e fácil. Você faz questão de economizar? Então venha conferir. Marte Minas, aqui você compra mais barato. E foi lançado ontem em Paracatu o projeto Celebra IDE. A primeira ação foi realizada na quadra poliesportiva do bairro Nossa Senhora de Fátima. E o projeto tem a finalidade de atrair os jovens para uma vida mais saudável, longe das drogas e da violência. A quadra de esportes lotada de jovens em busca de uma prática saudável. O que está em jogo aqui é o futuro da juventude. Preocupados com a quantidade de jovens distantes das escolas, das igrejas, dos projetos sociais, o Ministério de Células ID da Igreja Casa da Bênção resolveu sair da igreja e ir para as ruas evangelizar. A intenção é o quê? Arrebanhar, com certeza, o máximo de jovens para Jesus. Aqui não estamos e não vamos pregar religião, que nós vamos falar do amor de Deus, sobre Jesus, porque a gente sabe que religião nenhuma salva, e sim só Jesus salva, como ele disse bem claro, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então nosso intuito aqui nessa noite é isso, é abraçar, é amar verdadeiramente o nosso próximo. O primeiro evangelismo que nós estamos fazendo, damos início aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima, mas queremos estender mais e aprofundar também esse trabalho aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima. E por que o público jovem, Denise? Porque hoje a gente observa que o público jovem, ele tem muitos atrativos no mundo aqui fora. E quando é para falar de Deus, ter um encontro com Deus,
a gente vê que as opções não são muitas e a gente quer trazer para os jovens esse diferencial, né, para eles saberem que é possível ter um encontro com Deus, ter uma vida com Deus e ter uma vida feliz. O primeiro Celebra Ide foi realizado nesta segunda-feira no bairro Nossa Senhora de Fátima e contou com louvor, pregação, dinâmicas, sorteios e uma peça teatral que mostrou como drogas e álcool e o distanciamento da família podem trazer consequências trágicas para a vida dos jovens. As apresentações, organização do local e programação ficaram na responsabilidade dos próprios jovens e o sucesso do primeiro deixou gostinho de quero mais. Nós sonhamos com esse projeto porque nós percebemos a necessidade que as pessoas têm, né, de receber uma palavra de Deus, receber ali uma palavra de alívio para aquele coração que muitas vezes está aflito, necessitado da presença de Deus. E isso gerou no nosso coração esse desejo de fazer esse movimento, fazer esse evento para que isso possa alcançar mais pessoas. Nós queremos mostrar para os jovens que Deus é tudo o que eles precisam, né? Que eles têm sim uma identidade e nós queremos que eles aproveitem bastante aqui. E é o primeiro de muitos? Primeiro de muitos. Idealizado e supervisionado pela missionária Marli Ribeiro, o evento tem por objetivo manter os jovens longe das drogas e da criminalidade, ocupar espaços públicos com a valorização da família e o fortalecimento das virtudes. É o primeiro Celebra Ide, que está na direção de um grupo jovem que tem o nome do projeto Ide, né? E a intenção desse projeto é trazer para os jovens uma nova modalidade de diversão, uma nova forma de se divertir, longe das drogas, longe da violência. Então esse trabalho aqui hoje é um dos primeiros trabalhos que se inicia esse projeto que vai percorrer em todos os bairros, se Deus quiser, para que possamos trazer jovens, tirar jovens que estão indo a caminho da destruição e da violência. A gente percebe que as famílias, os pais, as mães estão pedindo socorro. Então, quando acontece um evento desse, onde os jovens vão ter um ambiente saudável, um ambiente sem droga, um ambiente sem violência, com certeza vai ter o apoio dos pais da família. E isso aqui vai render bons frutos para a cidade, né? Com certeza, isso aqui vai render bons frutos, porque através desse trabalho aqui hoje, novos jovens vão se aderir a esse projeto. E eles serão levados a projetos que estarão preparando esse jovem para estar contagiando outros jovens. E respeitar o tempo de trabalho de parto da mulher sem acelerar com medicação. Essa é uma das novas recomendações da Organização Mundial de Saúde para a chamada experiência positiva do parto. O objetivo é tornar o nascimento do bebê mais humanizado e diminuir o número de cesáreas. Liliane está com 33 anos e Benício na barriga dela com 4 meses. O encontro dos dois no dia do parto, se depender da vontade da mãe, vai ser de forma natural, sem cesariana. Eu sou saudável, meu filho aparentemente também é saudável, nós temos aí uns meses pela frente da gestação e não vejo motivo de ter uma intervenção médica por conta do quê? Por quê? As novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde buscam uma experiência positiva no parto, com a redução geral das intervenções médicas desnecessárias. Entre elas, a episiotomia, um corte feito na mulher para ampliar o canal de parto. Também não deve ser usada como rotina a versão sintética do hormônio oxitocina, que acelera o nascimento, mas que também é produzido naturalmente pela mulher, quando respeitado o tempo do trabalho de parto. Além disso, a grávida pode escolher caminhar pela sala e encontrar a posição que for mais confortável para ela dar à luz, sem ter que seguir protocolos hospitalares. E a gestante também deve ser ouvida e respeitada em relação aos procedimentos da equipe médica. Isso quer dizer que as decisões sobre o parto devem ser tomadas em conjunto, pelas duas partes, mulher e médico. Muitos médicos priorizam a sua própria comodidade em detrimento da paciente para fazer as cesarianas. E, de novo, o médico ético e sério, ele tem o comprometimento em primeiro lugar com a paciente.
Com essas recomendações, a Organização Mundial da Saúde tenta frear a explosão de cesarianas, que aqui no Brasil chega a alcançar 80% dos partos na rede particular. Muitos agendados com antecedência, sem esperar o início do trabalho de parto. E isso, segundo os próprios médicos, é prejudicial tanto para a mãe quanto para o bebê. O trabalho de parto, ele é algo natural, biológico. A gente tem que evitar qualquer procedimento cirúrgico. Então, para o bebê, a própria liberação de alguns hormônios através das contrações uterinas, elas favorecem a eliminação de água do pulmãozinho, como eu disse, e a própria passagem pelo canal vaginal da mãe põe esse bebê em contato com algumas bactérias que vão ser importantes também para o desenvolvimento da flora intestinal desse bebê. E para a mãe, um parto normal, adequadamente assistido, é muito menos invasivo do que uma cesariana. E novas evidências publicadas nesta terça-feira por cientistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, compararam os efeitos das dietas com redução de carboidrato e também de gordura. Mas o que é melhor para emagrecer, os resultados foram publicados em uma revista norte-americana do gênero. Segundo os cientistas, quando se fala em redução de peso, as duas opções têm efeitos similares. Levam à redução de peso de forma equivalente. Eles também tentaram responder se os níveis de insulina ou algum padrão genético específico poderia prever o sucesso de uma pessoa com a dieta. E a resposta foi não, apesar dos achados ainda precisarem de mais considerações na avaliação dos próprios cientistas. Um outro achado da pesquisa é que a escolha da dieta vai fazer diferença em alguns parâmetros da saúde, como para quem deseja diminuir o colesterol. O autor também concluiu que a abordagem low carb, dieta que prega a redução de carboidratos, e low fat, que preconiza a redução de gorduras, é similar para a perda de peso. Para os cientistas relacionados no estudo, independente da dieta, é fundamental pensar em um outro ponto na hora de comer. Um refrigerante pode ter pouca gordura, mas não é saudável. Assim como a gordura da carne tem pouco carboidrato, mas comer um abacate seria mais saudável, de acordo com os cientistas. E ainda falando de saúde, o número de casos confirmados e prováveis de dengue, febre, chikungunya e zika vírus, epidemias causadas pelo mosquito Aedes aegypti, voltou a crescer em Minas Gerais. Ao todo, a Secretaria de Estado de Saúde, em boletim divulgado nesta segunda-feira, contabiliza 5.609 pacientes com as doenças neste ano. Em relação ao último informe epidemiológico divulgado em 6 de fevereiro passado, os casos de dengue subiram 52%, saltando de 3.007 para 4.578. O número de mortes em investigação pela enfermidade, no entanto, se manteve em 3. 5 municípios de Minas estão sob alerta por alta incidência de casos prováveis e confirmados de dengue. Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, e Janaúba, no norte de Minas, registraram 130 pacientes. Ubá, também na Zona da Mata, lidera a lista, com 203 casos. Timóteo, com 147 casos, e Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, com 179 casos, fecham a lista. A febre chikungunya foi a que registrou o menor índice de alta dentre as 3 doenças. Os casos confirmados e suspeitos subiram 33%, passando de 734 para 977. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, nenhuma morte foi registrada pela doença em Minas Gerais este ano. O Zika vírus, por sua vez, registrou a maior alta entre as 3 doenças. Em um salto de 68%, os números subiram de 32 para 54. Destes, 17 são gestantes e a confirmação para uma grávida. Não há nenhuma morte em decorrência da doença em Minas Gerais. E daqui a pouco, a nossa sala de entrevistas recebe o diretor regional do SEBRAE para falar sobre a notícia de que Paracatu está entre as 10 cidades com maior geração de empregos em Minas. A gente volta já. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Purificadores Água Pura, distribuidor autorizado de vendas e assistência técnica em Paracatu e região. Rua Juca Baiano, 243, Centro. Casa de Carnes Barra do Prata, oferecendo o melhor de carne para você. Praça Juquita Vargas, número 20, Centro. Fone 3671-4065. Filtro Óleo Comércio de Lubrificantes, especializado em lubrificação, filtros e troca de óleo. Rua Major Aristides Lopes, número 100, Amoreiras 1, 3671-3311. Supermercado Sonho Meu 2, o preferido da dona de casa. Agora também na Rua Adriles Ulloa, 740, Paracatuzinho. Chegou a super promoção. Festival de Prêmios Coopervap. A cada R$70 em compra, você ganha cupom para concorrer a 3 carros zerinho, 2 Onix, uma Fiat Strada e vale compras. A cada R$70 em compras, você ganha cupom e concorre. Quem compra na Coopervap só sai ganhando. Coopervap, o menor preço. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Você procura óculos com qualidade e estilo? Nas Óticas D tem. Avenida Deputado Quintino Vargas, 150. Rua Afonso Novaes Pinto, 67. Rua Doutor Rubens Bittencourt, 255 Centro. 3671-2750. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista. 3671-3566. JP Automecânica, alinhamento e balanceamento. Injeção eletrônica, limpeza de bicos, mecânica em geral. Rua Prata 220, Amoreiras 2, 3671-3197. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas, Centro, 3671-3696. Autoelétrica Formigão, baterias, peças e serviços. Rua Ouro 18, bairro Amoreiras 2. Fone 38-3671-1940. Comunicado da Justiça Eleitoral. Senhores eleitores, a Justiça Eleitoral está realizando o cadastramento biométrico do eleitorado de Paracatu. Para atendimento, agende o seu horário no site do TRE, www.tre-mg.jus.br e compareça, no horário marcado, no cartório eleitoral, levando documento de identidade, comprovante de residência e título eleitoral. O cadastramento biométrico é obrigatório, porém, em Paracatu, ele não tem prazo para encerrar. Rodrigo de Carvalho Assunção, juiz eleitoral. E Paracatu está entre as 10 cidades que tiveram os melhores saldos de empregos gerados pelas micro e pequenas empresas mineiras em 2017. É o que mostrou o levantamento feito pelo Sebrae Minas com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse é o tema da nossa sala de entrevistas de hoje. Recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Marcos Alves, ele que é gerente regional do Sebrae aqui no Noroeste e com uma notícia muito boa, principalmente aí para Paracatu. Olha só a manchete, Paracatu é uma das 10 maiores cidades em geração de empregos em Minas Gerais. Notícia boa, né, Marcos? É uma excelente notícia, principalmente se a gente considera o cenário econômico dos últimos anos, que trouxe uma certa preocupação, principalmente em relação as notícias de desemprego de maneira geral no país. E de maneira diferente, aqui em Paracatu, acompanhando até Minas Gerais, Paracatu conseguiu se posicionar entre as 10 cidades que mais geraram empregos através de micro e pequenas empresas no estado de Minas Gerais,
o que representa que, de fato, é uma notícia muito positiva e que aqui a gente tem um cenário positivo do ambiente empresarial. Isso em 2017, né, esse levantamento? Exatamente, esse é o número de 2017 do CAGED, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que faz essa contabilização sobre todas as admissões versus as demissões, onde o cenário de Paracatu foi positivo e posicionando dessa forma acima, inclusive, de cidades bem maiores, do ponto de vista populacional. Estamos em 10º lugar no estado, né? Aqui no Noroeste, a primeira? Na realidade, ficou em 9º lugar, né, entre as 10 primeiras. No Noroeste de Minas Gerais é a cidade com o principal indicador. Se a gente considera o Noroeste e Alto Paranaíba e Triângulo, está junto com as cidades de Uberlândia e Patos de Minas, que fazem companhia Paracatu entre as cidades com melhores índices no ano de 2017. E isso, se a gente for fazer, corrigindo mais ou menos, em 9º lugar, né, Paracatu, em primeiro aí nas cidades vizinhas aqui do Noroeste, mas em termos populacional, proporcionalmente, se a gente fosse avaliar, podia até subir um pouco, né, Marcos? Esse é um indicador interessante, porque Paracatu tem aproximadamente 100 mil habitantes. E se a gente qualifica Paracatu nesse ranking, né, de população, Paracatu estaria ali entre a 35ª e a 40ª cidade. Então, de fato, percentualmente é um número importante à frente de cidades que, do ponto de vista populacional e estrutural, que poderiam ter condições mais favoráveis, e Paracatu conseguiu se posicionar ainda melhor que esses municípios. A que você atribui esse número tão positivo, Marcos? Paracatu, ele une algumas questões, assim, acho que são bem visíveis e são únicas e específicas daqui e que merecem uma atenção especial. Primeiro, por ser uma cidade com indústria de mineração, né? Não obstante ser uma cidade mineradora, Paracatu tem a pujança do agronegócio, é uma das principais cidades produtoras do país, é uma referência na produção agrícola. E aí a gente começa a primeira reflexão: qual outra cidade que une essa condicionante de conseguir ser uma cidade mineradora e de também possuir um potencial? Particularmente, não consigo me lembrar de qualquer cidade que une essa condição. E a gente ainda tem o posicionamento de Paracatu como sendo um polo do Noroeste, seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista comercial e de prestação de serviços. Então, as próprias faculdades acabam gerando novas oportunidades. Então, a gente imagina nesse cenário, o tempero desse caldo acaba criando uma condição muito exclusiva para Paracatu e que merece ser reforçada, merece atenção, e o envolvimento, obviamente, das entidades do poder público, das entidades de apoio, como o próprio SEBRAE, para que a gente possa tornar esse ambiente ainda mais favorável para a atração de pequenos negócios. Então, a expectativa é que em 2018 a gente possa até subir nessa tabela de classificação. A gente tem, se a gente imagina principalmente o cenário nacional e internacional, é um cenário de otimismo, um cenário principalmente de demandas de exportação do agronegócio. Continua muito grande de países como a China e a Índia. Os Estados Unidos, independente da sua situação, das questões políticas, é um país que tem crescimento, junto com a questão da inflação no nosso país, da baixa de juros, e de uma retomada da confiança do consumidor e de uma retomada da confiança dos pequenos negócios, para que, de fato, e aí é importante, né, assim, a gente tem uma máxima no SEBRAE e na nossa atuação, que também não adianta uma ilha de riqueza no mar de pobreza. Então, assim, que bom que Paracatu tem excelentes números, mas é fundamental que os municípios vizinhos, que o estado de Minas Gerais, que todo o país possa crescer, e Paracatu, se ele tem essas condições, ele possa crescer e se estruturar ainda mais, né? Então, juntando todos esses fatores, sim, a expectativa é muito positiva. O SEBRAE, as entidades que são mais ligadas a essa questão do fortalecimento, né, local e regional, também trabalha para que em 2018 há ações projetadas para que este ano seja ainda mais positivo, Marcos? Sim, a gente tem, no nosso território, a gente utiliza uma abordagem chamada DEL, Desenvolvimento Econômico Local, que a gente projeta a nossa atuação. Então, a principal base da nossa atuação é o capital empreendedor, nessa lógica que, e aí o exemplo de Paracatu talvez seja o melhor de todos, que o desenvolvimento se faz
através dos pequenos negócios. Se os pequenos negócios estão fortalecidos, a geração de postos de trabalho, é exemplo do próprio resultado dos índices de empregos de 2017 para a região, e, consequentemente, a região se desenvolve, o município se desenvolve. Então, a gente atua fortemente no capital empreendedor, com a capacitação em gestão dos pequenos negócios, uma atuação muito importante da nossa instituição, do SEBRAE, em parceria com as demais entidades, é a visita em loco dos pequenos negócios. A gente tem exatamente, né? O chamado SEBRAE na empresa é uma visita da nossa equipe, e é muito importante. O pequeno empresário que recebe a visita de um colaborador do SEBRAE, são 40 minutos para poder receber um diagnóstico de qual que é a situação, qual é o momento que ele se encontra, e que ali possa ser uma porta de entrada para as diversas soluções que o SEBRAE muito tem. Rápido, né? Exatamente. E outra questão muito importante aí, projetando o futuro, a gente, né, claro, precisa atuar no presente, mas focar no futuro, também da educação empreendedora, que é criar condições que os pequenos, os jovens e idade escolar, eles possam ter informação para que, quando necessário, que aí tem uma informação muito importante na criação dos pequenos negócios, que nem sempre o empresário ele empreende porque ele quer, muitas vezes é por necessidade, porque ele não encontrou uma vaga no mercado formal de trabalho e precisa criar um pequeno negócio. Através da educação empreendedora, a gente cria condições para que, quando esse jovem precisar ou desejar, ele já tem a capacidade necessária para isso. Isso impacta positivamente, né? Marcos, a gente tem aqui, né, um balanço. Olha, a agropecuária foi a atividade que concentrou a maior parte dos empregos gerados pelas micro e pequenas empresas, né, da cidade, com 317 vagas. No comércio foram 187 vagas, no setor de serviços 178 e na construção civil 67 vagas. Então, são números aí a serem comemorados, né, por Paracatu, e a gente espera, é claro, que isso se repita também na região e se multiplique no decorrer deste ano. Tem uma informação importante, primeiro, reforçando a importância da agropecuária na nossa região. Exatamente. O quanto ela representa e o quanto ela compartilha de valor ao criar postos de trabalho. Outra informação muito importante quando a gente vê essa diversificação na agropecuária, no comércio e no serviço, ou seja, esses postos de trabalho estão distribuídos por diversos pequenos negócios, cria uma maior chance de manutenção desses postos de trabalho a partir do momento que não estão concentrados num só investimento. É claro que a gente, para qualquer município é importante a vinda de uma grande empresa, sempre, mas se existe uma concentração, se chega e cria uma oportunidade grande de negócio, se eventualmente essa empresa tem que sair ou redefine sua estratégia, a evasão dos empregos acompanha. Sustentável, né? Exatamente. Então, realmente. por isso a importância dos pequenos negócios em relação a essa diversificação e criação de uma maior oportunidade de manutenção dos postos de trabalho. Marcos, a gente já observa, né, eu tenho percebido nesse início, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, que a gente percebeu em 2016, principalmente, de 2016 para 2017, um número muito grande de pequenas empresas, de pequenos negócios fechando as portas. E a gente já vê nesse início de 2018, muitas empresas surgindo, muitos pequenos negócios reabrindo em Paracatu. Isso realmente é uma projeção para esse ano? Isso realmente é um ponto positivo que a gente vai perceber ao longo de 2018? De fato, assim, você tem razão na sua colocação. Primeiro, a gente, até por conta do cenário econômico, acho que não existe outra palavra, a não ser, de fato, a crise que o país acabou por passar nos últimos anos, em relação se a gente... Existe uma crise estrutural, de fato, os pequenos negócios que prestam serviços para negócios maiores que se encontram em dificuldade, obviamente, a chance de se manterem acaba diminuindo. E o reflexo contrário, e aí essa é a reflexão, inclusive, da própria questão da educação empreendedora, da criação de muitos negócios, seja através do microempreendedor individual, do MEI, ou de micro e pequenas empresas, relacionados a pessoas que perderam o seu posto de trabalho formal. E aí, por uma questão de uma necessidade de sobrevivência, foram até o SEBRAE, e aí era uma questão que de fato é uma preocupação e que a gente tem muito cuidado, principalmente com as nossas metodologias, e muitas vezes pessoas que, de uma vida inteira de dedicação ao trabalho, tem ali no seu fundo de garantia, no seu FGTS,
a esperança de abrir um pequeno negócio para poder se sustentar e sustentar a sua família. Mas ainda assim, de fato, acho que é um cenário até pelas novas economias, pela chegada da economia digital, pelo mundo em transformação, que independente desse cenário, cada vez mais existirá oportunidade de trabalho e talvez uma necessidade de reflexão da oportunidade desse modelo de emprego formal. Então, a necessidade, de fato, no empreendedorismo, que há uma maior oportunidade de ocupação e que sim, acho que, principalmente em relação ao microempreendedor individual, já é maior que o número de pequenas empresas. Em Paracatu, hoje a gente tem aproximadamente 3.000 micro e pequenas empresas em Paracatu e já são 3.500 microempreendedores individuais que se formalizaram e não estão à margem, né, da sociedade hoje. De fato, tem essa proteção da formalização, que é independente do cenário econômico, mas principalmente pelo futuro, pela transformação dos negócios, um caminho sem volta. Bacana, né? Então, muito o que comemorar. Paracatu aí entre as 10 cidades que mais geraram emprego através de micro e pequenas empresas, né? Que fortaleceu aí o empreendedorismo. A gente torce, é claro, para que 2018 tenha números ainda mais positivos, porque a gente percebe que o brasileiro está perdendo medo de empreender. E quem deseja empreender pode contar com o suporte do Sebrae. Telefone, Marcos? Isso, a gente pode ser encontrado pelo 0800 570 0800 e também pelo 3679-8300. Temos disponibilizado ferramentas como as visitas aos pequenos negócios, consultorias, orientação e uma série de gamas de palestras, eventos, como a própria Semana do MEI, que se aproxima já no mês de maio. Ou seja, no Sebrae você encontra informação com especialistas dedicados a orientar para a abertura do seu negócio, para a diversificação do seu negócio, para o aprimoramento do seu negócio. Afinal, 60% dos empregos aqui de Paracatu estão nas pequenas empresas e a gente tem a confiança que são elas que vão transformar a nossa cidade e o nosso país num lugar muito melhor para se viver. E o Minas Brasil Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações e também esta edição você pode rever acessando o nosso portal mbnews.tv.br. Uma boa noite para você e até amanhã. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Centro Administrativo. Em 2018, a Prefeitura vai inaugurar o Centro Administrativo de Paracatu. Dinamismo, facilidade, eficiência e economia são alguns dos benefícios diretos do Centro Administrativo. Em um único local, o cidadão terá acesso a todos os órgãos e setores da administração municipal, trazendo agilidade e comodidade para todos. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Low Pressure Fitness, técnica inovadora exclusiva do Espaço Vida Pilates. Rua Paulo Camilo Pena, 157 Centro, Paracatu. Desfile Modas, o melhor da moda masculina e feminina. Rua Joaquim Adjuto Botelho, número 8, Centro, Paracatu. Fone 3672-6820. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305 Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Decore Chique, a decoração que sua casa merece. Papéis de parede, almofadas, tapetes, tecidos e acessórios. Avenida Olegário Maciel, 1199 Centro. Hanna Toys, sua loja de brinquedos, grande variedade de marcas conceituadas. Rua Joaquim Adjuto Botelho 85. Lojas B, C e D, Centro.
A Panificadora Santos trabalha com seriedade e competência para oferecer sempre os melhores produtos a seus clientes e amigos. Uma equipe altamente qualificada está sempre presente para prestar o melhor atendimento. Contamos com uma linha exclusiva de fabricação própria de pães de diversos sabores, bolos, tortas, doces, sanduíches e tudo que uma verdadeira confeitaria pode oferecer. Um ambiente climatizado e com acesso à internet espera por você. Panificadora Santos, 3671-1007. No dia 2 de março, às 8 horas da manhã, estaremos marcando para os meses de abril, maio e junho. No dia 1º de junho, estaremos marcando para os meses de julho, agosto e setembro. Isso também às 8 horas da manhã. E no dia 6 de setembro, que será numa quinta-feira, estaremos marcando para os meses de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que isso acontecerá aqui na sede do Sindespar, na rua Rio Grande do Sul. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Açaí Frutacor. Monte o açaí do seu jeito. Self-service de açaí tradicional ou batido. Rua Frânio de Melo Franco, 85 Centro, 3672-1214. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio, 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Salgados Dona Lica, alimento gostoso, é a gente que faz. Rua Rafael Antão de Melo, 211 Centro, 3672-3050. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809.